Abrir a Bíblia no livro do Gênesis, para não perder o costume. Já tem umas semanas que a gente não prega em Gênesis, então vocês podem ficar mal acostumados. Gênesis capítulo de número 4. Versículo 3. Diz assim: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu o seu rosto e se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Meus irmãos, biólogos e antropólogos se assustam com o tamanho da violência que opera na espécie humana. Se compararmos os seres humanos com outras espécies que habitam esse planeta, veremos como nós somos violentos. Nós somos extremamente violentos contra a nossa própria. Somos violentos contra quase tudo e todos. Quase todas as espécies sofrem violência humana. Mas nós somos especialmente violentos contra a nossa própria espécie. E quando o apóstolo Paulo ele fala sobre a natureza humana contaminada pelo pecado, mas não deixa de ser natureza, ele lista ali em Gálatas 5 coisas que passaram a ser inatas do homem, que fazem parte da natureza humana, que ele chama de carne. E aquela carne ali não é uma coisa que só tem as pessoas ruins. Aquela carne que Paulo descreve como operando várias coisas ruins, está em todos nós. Segundo a Bíblia, todos nós temos aquela natureza, é inato em todos nós, aquelas coisas. E Paulo ele dá uma lista de 15 operações da carne, dessa natureza humana contaminada pelo pecado. E quando a gente pensa em carne, produzir na carne, operar na carne, geralmente o que a gente destaca em nossa mente são pecados sexuais, são comportamentos sexuais que extrapolam o que é bom e o que é saudável. Entretanto, se você olhar a lista dos 15, tem 4, e realmente é bastante, tem 4 menções a pecados, a comportamentos sexuais ruins, nas 15 operações da carne. Mas tem 8 que se refere a brigar, a conflito, a problemas interpessoais, ira, dissensão, facção, peleja, porfia. 8. Ou seja, o que a nossa natureza mais opera não é nem impulso sexual. Por exemplo, só tem 2 relacionados à alimentação, né? Tem bebedices, que a gente pode ligar
né, a alimentação, e glutonaria. E tem 2, né? E tem 8 ligada à briga. Então a minha carne, mais do que sexo e comida, a minha carne quer brigar. O que a gente mais quer é brigar. A gente quer problema. A gente quer confusão. Nós somos briguentos. Somos confusentos. Nós guerreamos. Nós somos problemáticos. Ainda que a gente não manifeste isso de uma maneira agressiva, extrema, nós temos várias formas de agredir, de punir o outro, de pirraçar, de provocar, de atingir, de machucar. E nós fazemos isso mais do que qualquer outra coisa na carne. E é interessante que Paulo vai dizer nesse mesmo contexto de Gálatas 5, no versículo 15, o seguinte, ele fala assim: olha, se vocês ficam devorando-se mutuamente, vocês vão se destruir mutuamente. Significa isso? Esse comportamento briguento, esse comportamento de guerra, ele não é inteligente. Porque acabamos perdendo muito. Nós temos muito prejuízo com a guerra. Nós estamos vendo agora uma guerra acontecendo no mundo, numa região do mundo, orando para que ela não se espalhe pelo mundo todo, né? E de cara nós vemos o quanto ela é prejudicial. O quanto todo mundo perde. Ah, não, a Rússia está vencendo. Quem disse? Vai ver lá, já estão sofrendo também. Perdas econômicas, perdas de vidas, perdas de relações. As brigas nos fazem perder. Não é inteligente brigar. Não é sábio brigar. É o que Paulo está falando. Se vocês ficarem vivendo assim, tão briguentos, vocês vão se devorar, se destruir mutuamente. Interessante que, né, lá em Mateus 12, os fariseus estavam dizendo que Jesus expulsava demônio porque ele tinha no corpo dele o principal dos demônios, que eles chamavam de Beelzebu. Aí o Senhor, para poder contra-argumentar, disse o seguinte: olha, um reino, se ele se dividir contra ele, se ele brigar dentro dele mesmo, o que acontece? Esse reino cai. Se uma casa se divide, briga dentro dela mesma, essa casa não subsiste. Satanás também não é burro. Se Satanás briga com Satanás, ele também vai cair. Observe, até Satanás, que é o mal personalizado, sabe que não é inteligente brigar com quem ele não deve brigar, sobretudo, que é a turma dele, né? Porque brigar custa muito caro. Brigar destrói a gente mutuamente aos poucos e leva todos ao fracasso, à ruína. É interessante que o mundo hoje ele é meio que segurado no temor da bomba nuclear, né? A bomba nuclear foi um projeto liderado por um judeu chamado Robert Oppenheim, um físico americano judeu que liderou o projeto Manhattan na Segunda Guerra Mundial. E depois que os Estados Unidos jogou a primeira bomba nuclear no Japão, as duas bombas nucleares no Japão, e a guerra acabou, o Congresso americano chamou Oppenheim numa sessão especial e falou assim: cara, que isso? Que arma é essa? Que loucura é essa? E o Congresso americano estava preocupado, querendo saber se tinha um jeito de parar essa arma, se tinha alguma coisa que poderia anular a bomba atômica. E perguntaram: como a gente faz para poder contra-atacar se o inimigo tiver isso também? Como a gente desarma esse negócio? Tem alguma coisa que a gente faz para poder anular a bomba atômica? E Oppenheim, triste, abatido, ele se arrependeu muito depois de ter participado desse projeto da bomba atômica. Ele passou a vida tentando ser um pacifista, tentando compensar de alguma forma. Tanto ele quanto Einstein também, que participou, se arrependeu muito. E ele, muito arrependido, coração pesaroso, baixou a cabeça diante do Congresso americano e falou assim: tem uma coisa que se pode fazer para combater a bomba atômica. Só tem uma coisa que pode segurar a bomba atômica. Ele falou: o quê?
o que a gente pode fazer para segurar a bomba atômica? Ele disse: a paz. Só a paz. A única coisa contra essa arma de destruição em massa é a paz. Isso é muito simbólico. A única coisa que podemos fazer para evitar que nos destruamos todos é ter paz. Só que tem um problema. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 1, Tiago faz uma pergunta retórica. Ele fala assim: de onde vêm as guerras entre vocês? Ou seja, por que vocês brigam uns com os outros? E ele responde com a outra pergunta. Ele fala assim: não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Olha que coisa interessante. Vocês brigam uns com os outros porque, na verdade, vocês brigam com vocês mesmos. Vocês não conseguem ter paz uns com os outros porque, na verdade, vocês não têm paz com vocês mesmos. Há uma guerra, há uma perturbação dentro do coração de vocês. E como você não tem paz interior, você não consegue ter paz exterior. Como diria o saudoso Chorão, o homem que está em paz não quer guerra com ninguém. E é uma verdade. Como a gente vai ter paz se nós não temos paz dentro do coração? Agora, deixa eu mudar um pouquinho. Guarda essa pergunta aqui. Como a gente vai ter paz se não temos paz no coração? Guarda essa pergunta aqui e muda um pouquinho aqui o foco. Se eu tivesse que perguntar a você o seguinte: quem são as... Se tivesse que culpar, se tivesse, não estou mandando fazê-lo, mas se tivesse que escolher culpados para os seus problemas emocionais mais graves e mais profundos, mais enraizados, mais essenciais, mais antigos, não me responda. Mas quem você escolheria? Pensa rapidinho aí, tenta pensar. Quem é o culpado? Quem são os culpados dos meus problemas emocionais mais profundos e que mais atrapalharam a minha vida? 90% de vocês agora está pensando num casal chamado pais. Ou talvez não foi nem casal, são só pai mesmo, nunca foi casal. Mas geralmente é para eles que nós dirigimos essa resposta, né? É para eles, é a partir deles, da relação com eles, da não compreensão, da não aceitação, da não afirmação, do não amor, do não suprimento, do não direcionamento, da ausência, da carência, nessa relação dos nossos progenitores, de alguma forma nossos criadores, não de ter nos criado como Deus, mas de ter nos formado, nos criado na vida. É a partir daí que a gente tem as maiores revoltas, os sentimentos mais perturbadores que vivem em nosso coração. As guerras emocionais, as guerras psicológicas, elas começam em relações atrapalhadas com nossos pais, geralmente. Por exemplo, lá em Gênesis 37:4 é muito interessante. Fala que os irmãos de José não conseguiam falar com ele pacificamente. Que interessante. Não conseguiam. Significa que eles tentavam. Eles tentavam dar um bom dia, mas não saía. Ia dar um bom dia e falar: bom dia, miserável. Ô, infeliz. Vem cá. Eles falavam com José, mas não conseguiam falar pacificamente. Não conseguiam. Tentavam falar, mas não conseguiam. Agora, o mesmo versículo diz: porque isso acontecia porque o pai amava mais José do que a todos os irmãos. Então, na verdade, a culpa nunca foi de Zezinho. A culpa inicial é do pai deles. É o que o pai não dá, é o que o pai faz, é o que o pai não afirma, é o que o pai não provê, que gera no coração deles uma revolta. E eles, na verdade, atacam José, mas no fundo da sua psique eles estão atacando seus pais, o seu pai. Tanto que quando eles
vendem José, eles são muito frios com o pai. Eles pegam a roupa que o pai deu a José, uma roupa especial, uma roupa colorida especial. Pegam uma roupa, fazem questão de pegar a roupa que o pai deu, melar no sangue e dizer ao pai, tá aí, ó, teu filho. Eles querem machucar o pai. Porque no fundo, a revolta, a raiva, a perturbação deles tem a ver com o pai. Com a não aceitação, com o não amor, com o não suprimento. Então agora a gente vai para o primeiro caso de violência na Bíblia. Nós lemos juntos. Caim matou Abel. Mas você não vê em nenhum momento Caim manifestando, ou o próprio Deus tentando dizer a Caim, Caim, Abel não tem culpa, Caim, Abel não te fez nada, Caim, não. Você vê que a conversa de Deus com Caim é sobre aceitação. E a aceitação não é de Abel, não é Abel que aceita ou não aceita Caim. Quem aceita ou não aceita Caim é Deus. Deus fala, Caim, se você fizer o que tem de fazer, você vai ser aceito. Eu não tenho nada contra, nada que me impeça de amá-lo, de aceitá-lo, de querê-lo. Abel não impede, sou eu e você. Eu vou te aceitar. Então você vê que o problema de Caim, a fúria de Caim, a raiva de Caim, atinge Abel, mas ela começa com Deus. E vou te falar uma coisa, todos nós, quando nós espumamos de raiva, de ira, de contenda, de desgosto, de amargura com os outros, é porque antes nós temos problemas de aceitação em nós mesmos, temos complexos em nós mesmos. E esses complexos começam não com o outro, que a gente elege muitas vezes como bode expiatório das nossas dores, mas são mais profundos. Tem a ver com pais, muitas vezes, mas mais do que com pais, tem a ver com o nosso Criador. Porque lá no fundo da alma de todo ser humano, há uma ferida em relação a Deus. Há um rompimento em relação a Deus. Tem um psiquiatra, outro judeu que eu gosto muito, Viktor Frankl, alguns devem conhecer pela obra Em Busca de Sentido. Ele escreveu uma outra obra que é não tão famosa, chama A Presença Invisível de Deus. E com uma linha científica, ele tenta provar que Deus está no inconsciente de todo ser humano. Então todos nós, no lugar mais profundo da alma, temos um sentimento de ferida, de revolta, de mágoa com aquele que nos criou, que nos colocou no mundo acima dos nossos pais. Eu não sei se isso já chegou na sua consciência em algum momento. Alguns têm só no inconsciente, outros já chegaram na consciência. Eu era muito raivoso. Já contei isso um pouco aqui, a gente nem acredita. Pastor, você tá com cara de bobo, tá de lerdo. Você é raivoso nada, rapaz. Você brigava nada, mas é verdade. E eu lembro dos meus acessos de raiva mais profundos. Se eu tentasse me concentrar aqui, voltar no tempo aqui, tentar lembrar de Diogo tendo raiva, de Diogo espumando, de Diogo feito Caim. Caim estava assim, ó, espumando, furioso. E Deus disse, Caim, por que você pegou esse ar todo, Caim? Calma, velho, se acalme. Olha o mal no seu coração, aí ó, a carne, ó, a violência. Ele aqui pegando ar. Ele não conseguiu controlar aquilo e matou Abel. Ele não conseguiu, Deus falou, mas ele não conseguiu. E se eu tentasse pensar em Diogo Caim, porque eu já estive nesse lugar, é muito mais fácil eu lembrar de episódios onde, se eu projetasse a minha raiva, realmente não dava no alvo da minha raiva, dava em quem não me supria. Por exemplo, no episódio que eu mais, acho que foi mais louco da minha vida, e mais me envergonho também, mas tenho que admitir que aconteceu. Tinha um primo meu lá em casa. Esse primo, eu amo ele muito, né? Ele é o primeiro primo por parte da família de meu pai, então, sempre aquele primeiro neto, né?
é mais querido, é aquela coisa especial, aquele primeiro neto, ele é alto, ele é bonito, ele é legal pra caramba. Meu pai sempre gostou muito dele. E por uma besteira, ele estava na minha casa, isso já mexia com o meu inconsciente, né? E uma besteira lá, meu irmão, pelo amor de Deus, negócio de tomar, quem tomava banho primeiro. Sei que acabou com eu com a faca correndo atrás dele, tentando matá-lo. E eu queria mesmo, dentro de mim eu queria matar ele. E começou por um banho. Mas se eu volto atrás, eu penso aqui, vem cá, eu odeio meu primo, a ponto de matá-lo. De forma alguma, meu primo é muito legal, cara. Foi esse primo que me ensinou a montar cavalo. Sempre foi muito legal comigo. Eu não tenho nenhuma mágoa do meu primo. Se eu parar para pensar e voltar na cena ali, o que é que está no meu coração? O que é que está ali? Mágoa em relação ao meu pai. Tenta pensar aí. Se você conseguir, se você tentar pensar nas suas problemáticas, você vai ver que na verdade a carência, ela é mais profunda. A carência é mais profunda. Mas se você conseguir aprofundar ainda mais, você vai começar a perceber que rola às vezes uma mágoa, às vezes não sempre, em relação àquele que te criou. Eu não sei quem já pensou assim, cara, por que você me fez assim, velho? Por que você me botou no mundo? Por que minha vida é assim? Por que logo eu? Se você nunca veio no seu consciente, está lá no seu inconsciente. Essa revolta é o que Caim está sentindo em relação a Deus. Está com raiva de Deus. Por quê? Porque ele não podia aceitar? Por que ele escolhe não aceitar? Ele não quer saber. Como ele não pode bater em Deus, ele bate quem está na frente. É aquela coisa de eu vou descontar em alguém. Não vou ficar apanhado. Lembro que no carnaval, estamos em carnaval, um carnaval desse, uma coisa que me assustou. Foi um rapaz na ladeira da Barra ali. Ladeira da Barra, não, na Princesa Isabel. Não, ladeira da Barra, Princesa Isabel, agora não sei mais qual das duas. Uma das duas. Não sei qual, acho que foi na Princesa Isabel. A ladeira da Barra, eu não sei. Sei que não vou nem brincar porque foi sério. O cara deu um murro num rapaz que estava passando, o rapaz caiu, bateu a cabeça no meu filho e morreu. E aí pegaram esse cara. A câmera filmou e pegaram esse infeliz. E perguntaram a ele, vem cá, cara, por que você fez isso? O cara não fez nada com você. Ele disse, cara, eu tomei um murro lá embaixo. E eu subi dizendo, eu não vou voltar com essa comédia para casa não, meu. Não sei quem me bateu, mas eu vou dar em alguém. Homens sabem o que é isso. A gente já passou por isso. No fundo, você tem uma revolta com a vida. Se cavar bem, se você for um psicanalista, você vai descobrir uma revolta que chega em Deus. Quem é o culpado no final das contas? Quem me fez assim? Quem me criou? Quem me botou no mundo? Quem permitiu que isso acontecesse comigo? Eu era inocente, eu era criança, eu era puro. Foi lá que começou esse vício, essa perturbação na minha mente, na minha vida. Meu pai, minha mãe, Deus. E a mágoa está ali. Desde o princípio. Quando Adão se viu sendo punido por Deus, o que ele falou para Deus? Foi a mulher que o Senhor me deu. Estava de boa. A ideia é essa. Eu estava aqui sozinho, meio triste, mas não estava desgraçado não. O Senhor me arruma essa mulher. Para eu amar ela, eu me apaixonei, né? Ah, carne da minha carne, osso do meu osso. Ela e faca em mim. Miserável. E quem me apresentou foi o Senhor. Ele tem essa mágoa de Deus. Caim tem mágoa de Deus. Quando Deus começa a falar Caim, porque você vê que Caim se revolta, ó Caim, Deus dá uma punição, ele diz, não, você me pune demais. Isso é pesado demais. Há uma revolta, há uma mágoa, há uma chateação profunda com o Senhor. Se eu te falar uma coisa, a gente nunca vai conseguir viver em paz se não resolvermos isso profundamente. Porque se a gente não resolve isso, sabe o que acontece? A gente vira inimigo de Deus mesmo. É uma expressão que parece forte, mas é o que Paulo usa o tempo todo.
Romanos 5:10, Colossenses 1:21, Paulo chama os homens revoltados de inimigos de Deus. A gente nem sabe, mas no fundo a gente quer bater nele, a gente quer contrariar, a gente tem raiva nele. Isso é muito claro, por exemplo, na descendência de Caim. Até preguei sobre isso aqui uma vez. Se você analisar a descendência de Caim, ela é toda magoada com Deus. Aí tem homens como Meujael, cujo nome é ferido por Deus. Quem assistiu aquele filme Noé? O filme do... De quem foi o filme mesmo? Esqueci agora. Enfim, tem o Anthony Hopkins, né? O filme. Que é o Matusalém nisso. Enfim, aquele filme. Aquele filme, você lembra que o Tubal-Caim significa aquele que carrega Caim, ou seja, aquele que representa Caim, lidera a humanidade, a descendência de Caim. Lembra o que ele fala? O Criador nos esqueceu. Ele expressa uma mágoa, uma revolta. E Paulo fala isso, fala que nós somos inimigos. Inimigos, a gente tem uma inimizade, a gente tem uma birra, a gente tem uma coisa ruim contra Deus. E essa perturbação interna que nos faz perturbar tudo e todos. Enquanto isso não for pacificado profundamente em nós, não haverá paz. Então, para a gente conseguir entender o que aconteceu, para a gente ter um problema com Deus, a gente tem que voltar em Gênesis 3, a gente leu Gênesis 4, a gente tem que voltar em Gênesis 3, um capítulo antes. E a gente entende tudo. Sabe o que aconteceu em Gênesis 3? Como é que começou o nosso problema com Deus? Começou com uma pessoa que botou lenha na fogueira, né? Com a serpente, com o diabo. O diabo colocou, ele criou uma intriga entre o homem e Deus. A gente entende também o seguinte, a natureza satânica é essa, né? É causar intriga. Já a natureza do Filho de Deus, como Jesus fala, bem-aventurados os pacificadores. Quem traz paz tem a natureza de Filho de Deus. Mas quem gera contenda tem a natureza satânica. E ele diz em Provérbios 16:28 assim, que o homem que causa intriga separa até os melhores amigos. Presta atenção. Uma pessoa que se dedica a causar intriga é capaz de separar os best friends. Amigão de anos, basta uma pessoa no meio disposta a separar, ela vai semeando a intriga e ela consegue causar uma briga. Foi o que o diabo fez. Ele causou uma intriga. Isso é tão pesado que lá em Provérbios 6, Salomão fala assim que tem 6 coisas que Deus aborrece, mas tem uma 7ª que ele abomina. Nas 6 coisas tem coisas pesadíssimas, mas a 7ª que ele abomina é quem semeia contenda entre os irmãos. Ou seja, semear contenda é a coisa mais satânica, mais parecida com o diabo como pode fazer. Entende? Porque ele coloca quem se ama para brigar, ele destrói a coisa mais bonita do mundo, que é a relação de amor. Mas voltando aqui, o que é que o diabo fez para poder a gente brigar, para a gente romper, para a gente ter mágoa de Deus? Ele simplesmente semeou no coração do homem uma desconfiança. Ele disse para o homem: você está sendo enrolado, você está sendo enganado. Deus disse que não pode comer de tudo? Eva disse: não pode, você não pode comer daquela. Isso aqui é melhor. Não pode comer por quê? Porque se comer vai morrer. Você vai morrer nada, pelo contrário, você vai ficar inteligente. Deus quer te limitar, porque Ele sabe, se você comer, você fica igual a Ele. O que ela está dizendo? Deus te enrola. Não confie em Deus, preste atenção. Não confie em Deus. E no fundo, gente, a raiz da briga da gente com Deus é essa. É não confiar, é desconfiança. É tipo assim, o que é que você está fazendo com a minha vida? Que ideia é essa, velho? Eu lembro do jogo The Sims. Quando eu comprei o jogo The Sims a primeira vez, no supermercado Extra da Paralela. Eu era novinho, tinha 12 anos eu acho. Aí comprei, quando cheguei em casa, meu tio, cara de tecnologia, falou: esse jogo não é de Deus não, por quê? Porque você está brincando de Deus. Aí que eu quis brincar mesmo. Não quero brincar de ser Deus.
E no jogo você meio que é Deus mesmo, né, para os bonecos. Você vai coordenando a vida deles. E chega uma hora que o boneco se reta com você. Velho. Quem brincou de The Sims? Não sabe o que eu tô falando. O boneco olha para cima e fala assim, que brincadeira é essa aqui, velho? Me ajude. Ele passa a não confiar em você. E no fundo, o nosso problema com Deus é essa desconfiança. Presta atenção. Nosso problema com Deus é não confiar que Ele te ama e que Ele está fazendo a coisa certa na sua vida. Eu vou recapitular para a gente já encerrar. Eu falei primeiro que o homem é problemático. Eu falei que o homem é problemático porque é problemático dentro dele. Eu falei que esse problema dentro dele nasce de problemas com aqueles que lhe dão identidade, que lhe afirmam, que deveriam lhe acolher, pai, mãe, Deus. E eu falei agora que o nosso problema com Deus, que é o principal, nasce da não confiança que foi semeada em nosso coração. Você desconfia, pai, será, velho? Será que ele está fazendo a coisa certa? Aí nessa desconfiança que começa o problema. Porque na verdade a confiança é a base de uma relação, né, gente? Você está num lugar, mas imagina, pensa aí, você está numa casa e você fala assim, rapaz, se essa mulher, se esse cara quiser me matar, você não dorme mais. Não é verdade? Você não come mais comida. E se ele botar um veneno na minha comida? Entrou a desconfiança, quebrou, rompeu, inimizade. Você se arma, você se prepara para o pior. Você está armando contra mim? Você está me manipulando? Se ele está por trás, aí entra a paranoia, quebrou. Então, nós temos em relação a Deus uma desconfiança semeada lá no fundo do coração. Será? Por isso que Hebreus 11:6 fala o quê? Que sem o quê? Sem o quê? Fé, sem confiança, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que busca a Deus, que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele é abençoador de todo que o busca. Você tem que confiar em Deus. Presta atenção. O que vai resolver a sua vida, vai te dar paz, paz consigo mesmo e paz com os outros, é confiar em Deus. Porque quando você confia em Deus, você passa a viver Salmo 34:8, provem e vejam que o Senhor é bom. Aleluia. Provem, experimentem e comprovem que Deus não é mau, Ele é bom. E o texto continua, feliz é aquele que nele confia. Aleluia, paz tem aquele que nele confia. E agora vem a parte mais profunda. Senti uma coisa boa aqui. Mas espera aí. Cara, não vou me entregar assim não. Vai que é barril. Não, eu até queria ser crente nesse negócio, mas sei lá, velho. Aqui eu começo com esse negócio de Deus, de Bíblia, de oração, de Deus, de fazer. Vai que dá tudo. Tá aqui no final, rapaz. Esse cara tá querendo. Vai me ajudar mesmo? Não sei não, viu? Preste atenção. Paulo diz, como eu falei, em Romanos 5:10, em 1 Colossenses 1:21, que nós éramos inimigos de Deus. Mas em Romanos 5:10 ele fala assim, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Ou seja, você pela fé vai ter paz com Deus. E Paulo fala, tanto em Romanos 5:10 quanto em Colossenses 1:21, que a inimizade com Deus acabou no sacrifício de Jesus. Sim, mas por que no sacrifício de Jesus? O que aconteceu? Presta atenção. Nas birras que nós temos com Deus, não é verdade? Nós acabamos projetando essas birras em alguém.
Eu lá em casa, minha birra com meu pai, eu projetei no meu primo. Caim, na birra com Deus, projetou em Abel. Os irmãos de José projetaram a briga com Jacó em José. Sempre a gente olha para alguém e o nosso coração sente de inveja. É a verdade. Todos nós sentimos inveja. E a partir dessa inveja que a nossa mágoa com Deus se evidencia, porque tem alguém ali que é melhor, que é mais abençoado, que é mais querido, que é mais amado, que é lá, e você não é. Aquela pessoa é a evidência viva, materializada, de que você não é amado. Mas aí, entenda, nasce um menino em Belém, que ele é tão importante, que os anjos cantam no céu quando ele nasce. O menino perfeito, quando vira homem, no dia do batismo dele, batismo é um dia lindo, né? A família se emociona, as pessoas se emocionam. No dia do batismo desse rapaz, o céu abriu e veio uma voz: esse é meu filho amado, nele eu tenho prazer. Imagina o nível de inveja da galera. Rapaz, quem é esse maluco, velho? Esse brother é fera. Um dia apareceu Moisés e Elias no monte. Os caras, Moisés e Elias são os maiores profetas dos judeus. Mas a voz do alto falou: esse aí, o do meio aí, ó, é o meu filho. Ouçam ele. Ele é maior do que Moisés, ele é maior do que ele. Os fariseus morriam de inveja dele. Não tinha como não ter. Perfeito, maravilhoso, o dono de tudo. É tudo dele. Ele é o cara. Ele não era rei porque não queria. Tentaram coroá-lo, ele fugia. Famoso. As multidões diante dele. Maravilhoso, imbatível, perfeito, amado por Deus. Aí o que Deus faz? Deus pega esse maravilhoso e fala: eu vou mostrar o quanto que eu amo você. Eu vou matar esse para ter você. É como se Deus fizesse: Caim, para mostrar que eu lhe amo, eu não vou aceitar mais Abel para ter você. Mas se você for observar, isso acontece de certa forma, porque Caim mata Abel e Deus ainda se volta para Caim e tem misericórdia de Caim e fala com bondade com Caim e atende o clamor de Caim, que fala: eu vou morrer, dizendo, ninguém vai lhe matar. Deus está dizendo: olha, você é tão precioso para mim, e você é tão único e tão especial, e eu te amo tanto, que eu vou mostrar que nada nem ninguém vai ocupar esse lugar. Eu vou entregar o que eu tenho de melhor para ter você. Então, quando Deus nos ama em Jesus Cristo, quando você entende isso, que Jesus morreu por você, por você, por você. Jesus morreu por você. Não pense agora na coletividade, pense em você. Quando você entende que Deus escolheu você e trocou na cruz você com Jesus, graças ao bom plano do Pai, o Senhor venceu a morte, e o Pai tem tanto a Ele quanto a gente, graças a Deus, porque um não anula o outro, né? O amor por um não anula o amor por outro. A gente tem que entender isso, amém, gente? Ele é o primogênito de muitos irmãos, todos amados por Deus. Mas quando você começa a entender que Deus é capaz de sacrificar aquilo que mais lhe agrada, aquele que mais lhe agrada por você, aí então você abre uma porta de reconciliação. Cara, peraí, então eu tenho esse valor para Ele mesmo? Eu amo, Ele me ama a si mesmo? Essa é a ideia do Evangelho. Então você acredita nisso, você confia nisso.
Você acredita nessa mensagem da cruz, e você se reconcilia no seu coração com Deus. Você passa a ter paz com Ele, porque, cara, Ele me ama assim. E aí o que acontece, ó? O que acontece? Em 1 João 4,16 fala assim, ó: Ele deu seu Filho por nós, por amor, e nós confiamos nesse amor. Você deposita a sua confiança nesse amor que foi provado na cruz. E Paulo fala: Cristo provou o amor dele por nós, Deus provou o amor dele por nós, quando Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Ou seja, vocês eram ruins, inimigos, rebeldes, revoltados. Mesmo assim, Deus investiu e Ele te amou. E nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Quando essas coisas vão fazendo sentido na minha cabeça, eu vou entendendo quem eu sou, quem eu era, o que eu fiz, o que Deus fez, o quanto Ele me amou, o quanto essa testificação do Espírito em mim é real e não é uma ilusão. Eu vou dizendo: rapaz, não é que Deus gosta de mim mesmo? Não é que eu, com toda a minha complexidade, com toda a minha perturbação, com todo o mal que habita em mim, sou amado por Deus? E quando essa chave vira no seu coração e você se vê amado e confia nesse amor, então finalmente você tem paz. Porque esse amor, meu amado, preenche tudo e lança fora todo medo, especialmente o medo de Deus. Ali em 1 João 4,18, é medo de Deus o foco. Ele fala: quem teme castigo, e não está aperfeiçoado no amor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, especialmente o medo de Deus. Então, quando tudo isso vai fazendo sentido dentro de mim, quando o Evangelho de fato entra em mim, eu me torno um filho de Deus e me torno um pacificador. Porque eu sou um pacificador? Porque eu sou um abestalhado? Porque eu não quero brigar pelo que é meu? Não, é porque eu já tenho. Eu estou preenchido, eu estou aceito, eu cheguei. Eu não preciso brigar, eu não preciso tomar, não preciso guerrear, porque eu tenho. Se eu creio, se eu confio que tenho, acabou, meu irmão. Aí eu sou capaz de fazer o quê? De perdoar, porque eu sei que eu fui perdoado. E não é só por dever: não, você foi perdoado, tem que perdoar. Não, é porque eu não preciso mais. Sabe? Eu não preciso mais. Eu não tenho necessidade de cobrar aquilo, porque eu tenho o que é necessário. Por isso que o Senhor morre dizendo: Pai, perdoa-lhes. Por isso que Estevão morre dizendo: Senhor, não lhes impute esse pecado. Porque eles não precisam cobrar. Porque eles já têm, eles já são. Eles estão reconciliados, eles estão em paz. E o homem que está em paz, citando de novo o cantor falecido, não quer guerra com ninguém. Acabou. Essa guerra dentro de mim, essa necessidade de guerrear, acabou. Aconteceu uma coisa esses dias comigo que eu fiquei muito chateado. Muito. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Essa madrugada eu fiquei pensando sobre isso. E aí até que eu cheguei a essa conclusão. Eu falei: cara, ninguém pode tomar de mim o essencial. Não dá. Eu estou em paz. Como Paulo diz em Romanos 8, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Nenhuma criatura, altura, profundidade, nenhuma dimensão, nem o presente, nem o futuro, nem anjo. Nem se os anjos quiserem criar um problema agora, uma revolta lá no céu: ó, Diogo, a gente não está gostando de servir a ele, Senhor, por favor. Não tem mais jeito. Nada, nem os anjos, ninguém, nem Miguel
Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas você tem que acreditar nisso. Observe. Qual foi o problema de Caim? Deus falou: Caim, você vai ser aceito. Caim não acreditou. Caim não aceitava mais aquilo não entrava nele. Ele matou Abel porque a palavra de Deus não entrava mais nele. Ele não aceitava, não enraizava, não descia para o coração dele. E hoje, meu irmão, você tem que escolher aceitar que você é profundamente amado. Mesmo com todos os eventos negativos que acontecem na sua vida. Aí que está a questão. A gente chega onde? Em Romanos 8, 28. Deus age em todas as coisas. Para o quê? Para o bem daqueles que vivem com Ele em uma relação de amor. Para que em nós viverá do caráter de Cristo, que é o propósito de Deus. Se eu me entendo profundamente amado e confio nesse amor, meu amado, a minha vida se resolve, porque eu paro de desconfiança. Não tem mais desconfiança em relação àquele que coordena tudo, que me cria, que me direciona, que escolhe as coisas. Acabou. E eu sou abençoado, eu sou amado. Nada vai mudar isso. Nada. E se isso entra em meu coração, eu tenho uma paz profunda. Acontece em mim Isaías 26:3, diz assim, tu conservarás, Senhor, em perfeita paz, aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Quando a minha mente confia no Senhor, quando a minha mente está firmada nele, eu sou guardado em perfeita paz. Eu tenho que entender que isso acontece porque eu tenho paz com Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Então agora eu tenho paz, e esse reino de Deus, que é paz, justiça e alegria, Romanos 14:17, ele está em mim. E nada pode abalar isso. Acabou. Ninguém pode mexer nisso. Nós temos que viver como filhos dessa paz. Nessa nova natureza, que não opera a carne, mas como Gálatas 5:22 diz, opera o fruto do Espírito, que é amor. Os três primeiros, amor, alegria e paz. Bondade, benignidade, equilíbrio, domínio próprio. Acabou, estou resolvido. Por quê? Porque eu não tenho mais problema. Porque o meu problema era com Deus. E está resolvido o meu problema com Deus. Você crê nisso, meu amado? Pode parecer louco o que eu vou falar aqui. Mas você já perdoou Deus? Não que ele tenha que receber seu perdão, porque ele não fez nada de ruim contra você. Mas em seu coração você já entendeu que ele é bom? Você acredita profundamente nisso? E que ele te ama? E que os direcionamentos dele na sua vida são bons? E que os propósitos dele são bons? E que você pode não entender hoje, como Jesus disse em João 13. Hoje você não entende o que eu faço, mas amanhã entenderás. João 13:7. Hoje você não entende o que eu lhe faço, João fala a Pedro. Hoje você não entende o que eu lhe faço, mas amanhã entenderás. Você confia nisso? Você confia em todo o propósito do Senhor para a sua vida? Em todo o amor? Então hoje receba essa paz. Receba essa reconciliação. Receba esse amor profundamente. Lembre que Jesus, o melhor de todos, foi morto porque Deus te ama. Aceite isso. E Deus, ele creditou esse
essa morte para você, esse crédito de Cristo para você. Ele te escolheu. Ninguém vem ao Pai se Ele não escolher. Então você foi escolhido por Deus. Por isso que a doutrina da graça é tão profunda. Você tem que entender que Deus te escolheu. Porque senão você acha, não, mas ele não foi nada não. Fui eu que vim para a igreja. Não. Ninguém vem a mim se o Pai não foste vós que me escolheste. Eu escolhi a vós. Você entende? Quando Jesus morreu na cruz, Deus já te via. Fique em pé comigo em nome de Jesus. Deus já te via quando Cristo morreu na cruz. Permita-se hoje curar a ferida mais profunda do seu coração. Então você não tem nem a consciência dela, como eu falei, ela pode estar no seu inconsciente, você pode ter nem consciência dela, mas é com Deus, que te criou, que te colocou na família que você nasceu, que te colocou na história que você começou a construir. Foi Ele que começou, foi Ele que escolheu onde você nasceria, o lugar que você nasceria, os pais que você teria. Ele não escolheu o mal na sua vida, mas Ele escolheu todas as condições que Ele cercava. Foi Ele, sim. E é Ele hoje quem está no controle da sua vida. É Ele quem está no controle desse mundo louco. E eu creio que Ele é bom. Eu acredito, mesmo com todas as dores, com todas as lutas, com todos os problemas, que Ele é bom. Eu estou reconciliado com Deus. Você também está reconciliado com Deus? Você tem paz com Ele em seu coração? Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Romanos 5:1. Tenho paz com Ele. Não tem mais problema entre eu e Deus. Eu escolhi confiar, eu escolhi amar, eu escolhi crer, eu escolhi entender que aquilo que foge do meu controle não foge do controle de Deus, e Deus tem uma razão muito boa. E eu vou descobrir aos poucos essa razão, eu vou entendendo aos poucos, eu vou confiando, eu vou caminhando com o Senhor. Então não tem por que ter amargura, não tem por que ter inveja, não tem por que ter guerra no meu coração. Como o Tiago disse, as guerras entre vós vêm das guerras dentro de vós. Mas se não tiver guerra dentro de mim, não vai ter guerra entre nós. Porque eu não preciso guerrear, não preciso brigar, não preciso fermentar o meu coração contra você, nem você contra mim, porque eu já tenho o que eu preciso. Já tenho uma aceitação que Caim tanto queria. Eu já tenho. É interessante que Deus fala assim: Caim, se você agir bem, você será aceito. Ou seja, faça alguma coisa, haja bem. Mas Caim não acredita que consegue agir de maneira suficiente. Ele não crê que pode alcançar. Então ele sabota toda a relação. Mas hoje o Senhor não fala haja bem. O Senhor fala só uma coisa: creia naquele que agiu bem. Olha que simples, gente. Está muito simples agora. Creia no que agiu bem. Só isso, pastor, só. É tão simples que parece que não é, né? A gente não pode. É simples demais esse negócio, pelo amor de Deus. Não dá não. Como é que é? Eu confio no que Jesus fez, só isso, só. É o evangelho esse. Mas você confia de coração. O seu trabalho é esse, é confiar. Tem até uma música que fala assim: é meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar e confiar em mim. Se esforce só para isso. Vai confiar. Eu vou confiar. Eu vou confiar. Eu vou crer, eu vou depositar minha vida nas mãos dele. Eu sou abençoado. Olha as coisas que Paulo... Gente, quem aqui sofreu mais do que Paulo? Ninguém. Mas ele fala o tempo todo: nada me separa desse amor.
Ele fala: em todas essas coisas que eu vivo, eu sou mais do que vencedor. Que vitória, Paulo! Você está preso, Paulo. Você está preso, você está apanhando, Paulo. Ele fala: que meu filho, eu estou vencendo em Jesus. Eu estou experimentando o projeto dele bom na minha vida. Eu estou aguardando a coroa que ele vai me dar. Eu estou vivendo Cristo. Se eu morrer é lucro. Ou seja, Paulo se vê, sabe, para onde, no que der ele ganha, porque ele está abraçado no amor de Deus. Ele só cai para cima. Você tem que entender isso, meu irmão. Acabou, meu irmão. Você já chegou. Paulo disse: nós temos em Jesus todas as bênçãos. Todas as bênçãos. Esse é você, amém? Pastor, mas e aí, como é que fica? As minhas ambições, os meus sonhos, é lucro. Sabe, é acréscimo, é fazer a vontade de Deus, mas assim, essencialmente já foi. A essência, a resolução, a paz já chegou. Você entende isso? Você não tem que chegar em lugar nenhum mais. Rapaz, eu tenho medo desse negócio aí, porque eu sou meio conformado, viu? Mas a ideia é essa mesmo, não é conformação, é satisfação, amém? E a partir da satisfação você busca as coisas que tem que buscar, mas com outro, sem ansiedade, sem medo de não ter, de não chegar, porque eu já cheguei, meu amigo. Se eu morrer é lucro, quanto mais, amém? Você entende isso? Fecha o seu olho e fala: Senhor, eu quero ter paz contigo, Senhor. Eu quero confiar nesse